E aí, galerinha, beleza? Vamos voltar agora com mais um mestre da filosofia ocidental grega, né? Nós, depois de falarmos de Sócrates, né, vamos falar do seu principal discípulo, Platão, né? Na verdade, o nome dele era Aristócles de Atenas, né? Ficou famoso como Platão, mas era Aristócles de Atenas, né? Seu nome verdadeiro. E Platão ele vai ficar muito famoso na história da filosofia. A importância dele é gigantesca. Só para a gente ter uma ideia, ele vai, né, ser discípulo de Sócrates. Com a condenação de Sócrates, ele começa a viajar pelo mundo, vai participar de algumas situações muito famosas, como o governo de Siracusa, onde ele vai ter uma certa importância, mas quando ele vê que, na verdade, há mais uma preocupação em se aproveitar da capacidade dele do que, na verdade, dar espaço, né, para as ideias platônicas. O que Platão vai fazer? Vai voltar para Atenas e vai fundar a academia, onde vai ser uma escola de novos filósofos e onde ele vai começar a trabalhar as suas novas ideias, a sua nova forma de pensar e dialogar a filosofia. Bem, em cima disso, a gente falar de Platão, a gente tem que lembrar que ele vai ser muito famoso pela forma do uso de mitos e alegorias, né? Não o mito como se fosse uma verdade, mas na verdade como uma metáfora, né? Os mitos e alegorias para mostrar coisas reais em cima de histórias ou de mitos, né? Que na verdade são apenas aquilo até do que é a base do pensamento platônico, que é falar das sombras, daquilo que do irreal com o real. Bem, a principal alegoria de Platão, a mais importante de todas, é a alegoria da caverna. Está lá no livro sétimo, num conjunto de livros conhecido como A República. Né? No sétimo livro, ele vai falar da alegoria da caverna. E é nessa alegoria da caverna que a gente vai começar a pensar o pensamento platônico. Como eu falei para vocês, a importância de Platão começa como o próprio, né, que vai escrever muito do que a gente conhece de Sócrates. Aí já começa a importância dele. Os diálogos de Sócrates que nós conhecemos, todos eles são através de Platão. Outra importância de Platão, que ele vai construir o pensamento platônico, né, em cima do que a gente vai falar aqui da alegoria da caverna e do que a gente vai falar mais à frente, né? Ele vai ser um grande pensador de tanta importância que ele vai influenciar principalmente a filosofia helenística e também a patrística com Agostinho de Hipona, né? O grande filósofo da igreja, Agostinho de Hipona, ele vai trabalhar num pensamento neoplatônico, no platonismo, né? Então a gente vai ter, na verdade, a influência de Platão seguindo muito mais adiante do que a vida dele terrena, né? O pensamento dele vai ser sempre haver uma discussão entre ele e aquele que vem depois, que é Aristóteles, que a gente vai falar. Então vai ser sempre um grupo, ou abraça Platão ou abraça Aristóteles. E Platão, principalmente esses que eu já falei para vocês, abraçaram, né, o pensamento platônico. Bem, para a gente entender de começo essa ideia, né, do pensamento platônico, vamos falar um pouco da alegoria da caverna. A imagem, a ideia que nós temos principalmente da alegoria da caverna, a gente vai sempre ter o sentido de que homens acorrentados, né, olhando de frente para um grande muro, homens acorrentados dentro de uma caverna subterrânea, tá? Olhando só diretamente para esse muro, com correntes com que eles não conseguiam nem se mover o corpo, né, naquela prisão. E o que eles têm de visão? Na verdade, há uma fogueira nessa caverna, é uma fogueira que fica uma posição que eles também não têm como olhar para ela. E essa fogueira ela vai criar imagens daquilo que passa acima, na parte de cima da caverna, né? E da parte externa do que acontece lá de fora. Em cima disso, o que esses homens estão vendo, na verdade, são essas sombras dessas imagens reais. E aí o que eles têm para olhar dele? São aquelas sombras, né? É aquilo ali que é as verdades que eles conhecem. Essa é a ideia da alegoria da caverna. Quando um desses, né, prisioneiros consegue fugir e se detém com o mundo externo, ele sai da caverna e conhece a verdadeira realidade. Ele tem contato com o verdadeiro, com o real, né? E aí o que acontece?
Ele vai, depois de ele descobrir isso tudo, ele vai voltar e ele vai ser dado como fosse um louco para esses que estão ali. Por quê? Porque eles não estão acostumados com essa realidade. Eles estão acostumados com esse mundo de sombras que eles já estavam vivendo. A Alegoria da Caverna é visitada por várias peças de teatros, filmes, né, por vários pensadores, autores. E é um dos filmes mais famosos que fala um pouco dessa ideia da Alegoria da Caverna é Matrix. Né? Quem não assistiu, assiste, é muito legal. Que vai falar do sentido do mundo, do sistema que a gente vive hoje. Né? E é interessante, importante a gente entender esse pensamento de Platão, porque ele vai ter dois caminhos a trilhar, né? E dentro do primeiro caminho, a gente já tem dois também vertentes. O primeiro caminho, você tem duas vertentes. A vertente da ideia política da Alegoria da Caverna, em que esse homem sai, né, aprende o ato de governar e vem, né? É aí, nessa ideia, que Platão vai criar a figura, né, do rei filósofo. Aquele que teria a capacidade de governar porque ele detém o conhecimento, ele já conhece a realidade, o ato de governar. E também vamos ter o epistemológico, né, que é a essência do conhecimento. Vai trazer a verdadeira verdade, a verdadeira realidade, né, daqueles objetos que eles viam apenas as sombras em cima do muro. Então esse é a primeira ideia que surge da Alegoria da Caverna. Agora nós vamos para a segunda. Segura um minutinho porque eu vou colocar aqui os novos detalhes para a gente entender que essa segunda é a mais importante e a que mais abre a nossa mente para entender o pensamento platônico. Segura aí. Bem, galera, continuando agora, a gente vai falar sobre esse mundo da Alegoria da Caverna, né? A gente tem aqui, aí sim, é o sentido principal da ideia platônica, o mundo sensível, o mundo inteligível. É esse debate entre esses dois mundos que é o grande sentido do pensamento de Platão. E aí a gente tem aqui, ó, em cima da Alegoria da Caverna, o primeiro, o mundo sensível. Você tem lá, primeiramente, as sombras que ficam no muro dos objetos que passam, né? Objetos que são colocados de forma, né, proposital por aquele que prende esses prisioneiros, e alguns que são coisas que passam mesmo lá no mundo externo. Então, a primeira ideia que você tem aqui, as sombras, na verdade, é o que a sensibilidade daqueles prisioneiros podem criar, enxergar. Segundo, aqui tem as marionetes, que esses são aquilo que é forma proposital, essa pessoa coloca para iludir, né, a compreensão daqueles prisioneiros. Então aqui a gente tem um mundo sensível, as sombras e as marionetes. E aí Platão vai mostrar como que é perigoso a pessoa só lidar por esse mundo sensível. Tá? Não é que ele condene o mundo sensível, mas ele está mostrando como que esse mundo sensível pode te trazer respostas irreais, coisas que não são verdadeiras. Tá? O muro é a separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Tá? Então esse muro que eles estão vendo, as sombras, as marionetes, né, em forma de sombras, isso está sendo o que? É o que está fechado para o olhar deles, porque o muro impede de que eles vejam a verdade, né? Esse muro separa. O mundo inteligível, né? Aí a gente também tem duas divisões desse mundo inteligível. Primeiro, o exterior da caverna. Mais do que só conhecer a própria realidade desses objetos como as marionetes, né? O exterior da caverna vai trazer toda uma amplitude, né? Vai abrir o conhecimento desse prisioneiro que foge, porque ele vai enxergar o verdadeiro mundo real com seus olhos, né? Primeiro contato com a luz chega até cegar, porque ele estava acostumado a um mundo de trevas, né? E aí começa a enxergar. E o segundo é o sol, como o grande bem maior, como o grande conhecimento maior, né? Isso aí é até uma figura interessante da alegoria de Platão, quando eu falei que influenciou muito Agostinho de Hipona, que vai comparar o próprio cristianismo a esse olhar, como se o homem vivesse no mundo das sombras,
né? E quando encontrasse a fé cristã, encontrasse Deus, ele encontrasse esse sol da justiça, né? O sol do bem, ele abrisse sua mente, seus horizontes, seus olhos para um novo mundo real, a nova realidade. Bem, esse é o pensamento de Platão em cima da alegoria da caverna. Então, esse prisioneiro ele encontra o sol, o exterior da caverna, mostrando a luz, iluminando cada objeto na forma real que ele é, ele podendo enxergar. No filme Matrix, a gente vê isso muito acontecendo com o Neo, em que ele não sabe quando ele está dormindo de verdade, quando ele está acordado, porque o sistema em que ele vive, né, já está tudo ali composto nos olhos dele, e ele pensa que é real, mas na verdade ele está vivendo um mundo já todo sistematizado, como se esse ser humano não conseguisse fugir desse sistema, porque ele está na verdade dormindo e não vivendo. Bem, isso é outra discussão, o filme Matrix é maravilhoso, vale a pena assistir, mas para a gente ter uma ideia dessa grande, né, mentalidade da ideia platônica. Na próxima aula a gente vai continuar falando disso, a gente vai falar, né, da dialética platônica. Beleza? Um abraço, até a próxima.